Você faz ideia do que é o tamanho do amor de Deus? Esse ousado amor que a gente vive cantando por aí? Segundo Corey Asbury, que foi o cara que escreveu a versão original da música, o amor de Deus, ele é inconsequente. Quando a música Reckless Love foi lançada nos Estados Unidos, ela fez um imenso sucesso. Não apenas pela profundidade que o poeta Corey trouxe ao amor de Deus, mas também porque a palavra reckless, entre outros significados, e até é o que encaixa mais, é inconsequente. Então teve várias discussões, várias pessoas reclamando, dizendo um monte de coisa, porque ele utilizou a palavra inconsequente. Aqui no Brasil, o cara que traduziu, ele usou uma palavra que não choca tanto, que é ousado. Embora, se a gente for para a Bíblia, exatamente onde conta a história do pastor e as 100 ovelhas, a palavra que mais se encaixa é exatamente inconsequente. Aí você pergunta, peraí, você está falando que o amor de Deus é inconsequente? Não, eu não estou falando, mas a Bíblia fala que o pastor ele foi inconsequente. Por quê? Se a gente der uma olhadinha lá, nós vamos ver que o pastor é diferente daquela música antiga que fala que o pastor deixa as ovelhas no aprisco para procurar, foi pelas montanhas procurar outro. Inclusive é uma música muito bonita, bem poética, mas que não reflete o que está sendo dito exatamente na palavra. Esse que é o problema, a gente querer interpretar a palavra sem utilizar a palavra. Quando diz que o pastor ele percebe que está faltando uma ovelha, ele larga ou ele deixa as ovelhas dele, as 99, no pasto. Algumas traduções trazem como pasto, mas a palavra original mesmo quer dizer deserto, ou seja, ele praticamente largou as ovelhas, 99 ovelhas, e foi atrás de uma. Isso mostra o tamanho do amor, do cuidado, sabe, do carinho que aquele pastor lhe tinha, por causa de uma ovelha largar todas as outras sozinhas no deserto ou no pasto, para ir apenas atrás de uma única ovelha. Quem normalmente pensa isso? A gente aprende com o mundo que o importante é você ter alguma coisa. Você perdeu uma, foram-se as luvas, ficam-se as mãos. Só que aí Jesus ele vem ensinando de uma forma totalmente diferente. Quando se trata de pessoas, não importa eu ter 99 se eu estou perdendo uma. Então, a lógica de Deus é totalmente diferente. Ele não quer que ninguém se perca. Então, se ele viu que está faltando uma, ele deixou toda a galera. E é exatamente nesse ponto que o Corey ele afirma que o amor de Deus é inconsequente. Porque ele está fazendo um paralelo com o pastor das 100 ovelhas. Inclusive, a Bíblia tem esses paralelos que a gente costuma chamar de antropomorfismo. Que é você falar, por exemplo, as mãos de Deus, ouvidos de Deus, falar que Deus ele tem sentimentos, que ele se arrependeu. Foi exatamente o que o Corey ele fez com essa música. Ele seguiu como estava a Bíblia. Então ele não está incorreto quando ele diz que o amor de Deus é inconsequente, porque ele está se referindo a essa ação do pastor, que ele larga as 99 ovelhas sozinhas para poder ir atrás de apenas uma. E o amor de Deus ele é tão profundo que, inclusive, quando João ele foi falar que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, ele usou uma palavra nesse tal maneira que era utilizado pelas crianças quando elas abriam um braço para poder falar de alguma coisa grande. Então ele procurou uma forma, como que eu vou descrever esse amor de Deus? Ele olhou para a criança e viu, poxa, Jesus mesmo falou que nós temos que ser como criança, então nada melhor do que usar uma expressão de uma criança para mostrar aquilo que é, sabe, sem limites. Então ele usou essa palavra, de tal maneira quer dizer exatamente isso. Você abrir os seus braços para tentar mostrar algo que é muito maior. E com uma simples palavra, por exemplo, falar que o amor de Deus é grande, não é suficiente. Porque o amor de Deus é sempre muito mais. Ele tem essa capacidade de ser inconsequente, largar todas as outras ovelhas para apenas ir atrás de uma. Isso sim é o ousado, o inconsequente amor de Deus. Então não tem erro nenhum, não tem problema nenhum você usar a palavra inconsequente quando nós estamos nos referindo a essa ação do pastor que larga as ovelhas. Porque quando Deus ele pensa na gente, ele não mede nenhuma consequência. Foi exatamente isso que ele fez quando ele veio com Cristo, se fez homem. Ele sendo Deus não precisava fazer isso. Paulo fala sobre isso, ele se humilhou. A forma mais, sabe, mais
baixa. Ele se tornou servo exatamente para mostrar o quanto ele nos ama. Então Deus ele não está preocupado de medir consequências, sabe? Porque imagina o Deus que fez todas as coisas se tornar aquilo que ele criou, sabe? Um servo. Aliás, servir a criatura que ele fez. Então pensa, realmente por esse ponto o amor de Deus ele é inconsequente. Porque Deus está mais preocupado de resgatar a gente, sabe? De buscar, de tratar, de cuidar. Ele não está preocupado com aquilo que as outras pessoas vão pensar. Isso é o que a religião ensina você a fazer. Você olhar para os defeitos, não olhar para a pessoa, para as necessidades e você ir atrás dela. Que você entenda que esse inconsequente amor de Deus, ele também pode fluir através das nossas vidas. É exatamente isso que Deus quer. Se você ainda não se inscreveu, faz isso agora aqui embaixo, clica no sininho para ativar as notificações e não esquece de deixar o seu like. Galera, beijão pra vocês, até a próxima. Falou, falou!